As massas é um elemento central aqui que perpassa o pensamento da Rosa Luxemburgo. Segundo elemento, que as massas seriam consideradas como um elemento livre da história, justamente naquele sentido de tirar aquela noção do direcionismo do partido, de que tudo dependeria da ação do partido conduzindo as massas. A Rosa vai mudar, vai inverter essa relação e vai dizer, não, as massas têm que conseguir agir autonomamente, como o elemento transformador da sociedade. O partido ele vai se adequar às demandas que as massas vão apresentando diante da sua atuação histórica. E terceiro, que a consciência, então, por consequência, brota da espontaneidade, indo, ao mesmo tempo, além da espontaneidade, num processo de educação ininterrupta. Porque quanto mais as massas estão sendo livres para atuarem, mais elas vão aprendendo com esse processo de atuação e mais elas vão demonstrando a estrutura da sociedade, especificamente ao partido, quais os programas que devem ser adotados para levar, então, ao processo revolucionário. Em suma, dessa forma, em plena revolução, o partido deve exprimir a posição do proletariado na luta, ou seja, ser porta-voz, intérprete da vontade das massas. As massas, então, como elemento de primeiro plano, e, como eu disse, o partido como um intérprete, o partido, de alguma forma, recebendo essas demandas, essa experiência das massas, para formar, então, o programa revolucionário, e não o contrário, como é no pensamento bolchevista, no pensamento marxista-leninista mais clássico, onde o partido é o elemento ativo. Então, ela faz essa inversão. Quando ela fala de experiência de massas, ela vai falar que de alguma forma, é preciso que as massas tomem consciência e façam a crítica de seus erros e ilusões para que a humanidade, de fato, se emancipe. Ou seja, de que nesse processo de atuação política das massas, as massas vão aprendendo com seus erros e acertos, para ir evoluindo no seu programa de alcançar as demandas que estão sendo colocadas e, de alguma forma, criando uma consciência de classe para, dessa forma, conseguir se emancipar. Contrariamente ao que é a atuação dentro dos limites da institucionalidade burguesa. Por quê? Porque dentro desses limites, a cultura é a cultura burguesa. Ou seja, as massas vão participando, vão trazendo, por exemplo, a democracia liberal representativa, liberal elitista, que nós vimos nas últimas aulas, a participação das massas dentro desse esquema institucional e político levaria ao conformismo, por um lado, e à manutenção de uma consciência burguesa nas massas. Elas não vão conseguir se emancipar dessa forma. Agora, a partir do momento que elas vão trazendo novas experiências políticas e vão pressionando esse modelo, isso vai abrindo a possibilidade para o caminho revolucionário. O proletariado ele se tornará livre, de fato, quando numa dolorosa viagem de descoberta, aprendendo com a sua própria experiência, disser adeus às ilusões. Nisso consistirá o fim da alienação. Então, dessa forma, é uma experiência, é um processo de experimentação, tentativa, erro, acerto, em que o proletariado as massas vão estando livres para participar. Essa é a questão, as massas têm que ser livres para se mobilizarem. Por isso que as liberdades burguesas, elas são importantes também no pensamento da Rosa Luxemburgo. Desde que seja utilizado esse espaço das liberdades burguesas para a atuação livre das massas, sem condução por outros elementos, sejam eles os elementos burgueses do sistema parlamentarista, sejam a condução do Partido Revolucionário. As massas, nesse primeiro momento, têm que estar livres para conseguirem atuar. Então, a concepção democrática do socialismo no pensamento da Rosa Luxemburgo nos dirá que as massas incultas, despolitizadas, alcançam a consciência pela sua própria experiência, na ação vista por ela como cheia de virtudes criadoras. Então, no processo histórico, todo problema cria necessariamente a sua solução. A questão é que, com a experiência de atuação, as massas vão percebendo quais são as soluções para o problema e vão apresentando isso ao partido.
E aí o partido, a partir disso, cria o programa revolucionário para solucionar essas problemáticas, diferentemente da visão direcionista, onde o partido já tem de antemão o programa revolucionário. Aqui não, aqui o programa revolucionário vai sendo construído historicamente a partir do processo de atuação política das massas, né? Então, a experiência, na prática, levará à consciência e à solução dessas problemáticas, né? Não há um programa pré-determinado. As massas, vivendo as suas próprias experiências, encontram soluções inesperadas, exigidas pelas circunstâncias imediatas, né? E nesse processo tornam-se, então, livres e conscientes de fato. Nesse sentido, se nós formos trazer esses elementos históricos de análise da Rosa Luxemburgo para a experiência mais contemporânea, a gente pode ver como, por exemplo, a partir dos anos 90, aqui na América Latina, começaram a se desenhar novas formas de organização das massas. Nós podemos ver a questão dos piquetes na Argentina, nós podemos ver lá também, em outros lugares, a questão dos comedores coletivos, né? Onde você tem aí a organização de um espaço vicinal de periferia para alimentar a população desse local que não estava tendo acesso a uma alimentação digna. E isso é uma experiência que vem continuando ao longo do tempo, porque, infelizmente, o problema da restrição alimentar é um problema que recorrentemente retorna na realidade latino-americana. Nós podemos ver a autogestão de fábricas, né, que é um processo que, principalmente na Argentina, aconteceu, né, após a quebradeira ali de 2001 com a crise neoliberal, né, muitas fábricas, para continuarem sendo levadas adiante, os próprios operários tomaram conta dessas fábricas e começaram a autogerir a produção. Dentro de outros movimentos sociais, aqui no caso do Brasil, podemos elencar vários também, né, você tem ali novas formas de organização para além do partido, para além da arena da democracia burguesa, né. Isso vai criando, de alguma forma, novas formas de experiência democrática e novas formas de criação de consciência coletiva de classe dentro desses grupos que vão se organizando. Qual que é a nossa dificuldade? É que, a partir da onda rosa dos anos 2000, em muitos lugares você acaba vendo uma certa cooptação dessas novas formas organizativas pela democracia burguesa. Primeiro, pela entrada dos partidos revolucionários e dos partidos progressistas dentro da arena institucional burguesa, né? E, por outro lado, a aproximação desses partidos, trazendo para dentro dessa institucionalidade essas formas organizativas inovadoras das massas, né? Então, essa a limitação que nós vamos vendo na prática, né? Isso, inclusive, é o que eu solicito para vocês analisarem do ponto de vista da nossa atividade, né? Até que ponto as novas experiências organizativas aqui latino-americanas, elas conseguem, de alguma forma, ir criando um espaço de conscientização de classe nesses grupos que participam desses movimentos, e até que ponto eles vão sendo cooptados pela própria democracia burguesa através dos partidos progressistas. Vocês podem ver a questão da relação do PT, principalmente, com os movimentos sociais aqui brasileiros, do kirchnerismo com esses movimentos que eu ia colocando ali da Argentina, até que ponto, como essa mobilização ela vai criando uma nova conscientização nesses grupos, mas até que ponto ela vai ficando limitada a esses grupos, ela não consegue ainda se expandir para o restante das massas, especialmente por essa atuação preventiva burguesa através dos próprios partidos progressistas, né? Que seria uma crítica a uma nova forma de social-democracia à la latino-americana, que nós podemos ver no progressismo latino-americano mais contemporâneo, né? Que seria aquela coisa do
contentar-se com esses espaços de poder oferecidos pela democracia burguesa. Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso avança nas pautas econômico-corporativas das massas, mas até que ponto isso vai freando a possibilidade de uma maior conscientização política das massas no geral, com a atuação nessas novas formas organizativas que vão sendo trazidas pela experiência prática. Então, lembre, dentro do pensamento da Rosa Luxemburgo, socialismo, democracia e revolução andam lado a lado, e para compreender essa concepção democrática da Rosa Luxemburgo, nós temos que ver essas duas noções centrais. A ação autônoma das massas, onde ali vocês podem ver a questão da greve, por exemplo, que na verdade é juntar pautas econômicas com pautas políticas, que elas não seriam então indissociáveis. E a segunda noção, que é a noção das experiências de massa, que justamente vai levando à autonomização dessas massas a partir da criação de uma consciência de classe por meio dessas novas formas organizativas. E esse processo de educação criaria, então, um espaço público proletário. A partir desse processo pedagógico de atuação das massas, nós vamos tendo esse espaço público, e esse espaço público proletário, ele é derivado do espaço público burguês. Porque, utilizando-se das liberdades do modelo democrático burguês, o proletariado, as massas, vão criando as suas próprias formas organizativas. Ou seja, diferentemente do processo revolucionário bolchevique, que elimina aquelas liberdades burguesas em prol da centralização do poder político no Estado e do poder econômico no Estado, que aí vai dirigir todo o processo revolucionário, no pensamento democrático de socialismo da Rosa Luxemburgo, você utiliza o espaço público burguês, com as suas liberdades, para que as massas comecem a agir autonomamente e criar um espaço público proletário. E a partir disso, com novas formas organizativas que vão sendo estabelecidas pela experiência de ação de massas, vai se mostrando qual o caminho para o processo revolucionário. E a partir disso, você constrói, de fato, o novo programa revolucionário, que vai ser um programa criado posteriormente à ação autônoma das massas, diferentemente da visão conducionista, que é a visão marxista-leninista do processo revolucionário. Então, para Rosa Luxemburgo, por que democracia é um elemento fundamental? Porque é a base para a ação revolucionária, porque essa ação revolucionária é uma ação autônoma. Ela não está sendo dirigida por nenhuma autoridade. Então, esse elemento autonomista é o princípio da democracia luxemburguista, né? Ou seja, as massas têm que possuir essa liberdade de atuação para, a partir disso, construir as suas próprias experiências. Isso pode derivar na forma organizativa do partido, pode derivar na forma organizativa do sindicato, ou pode derivar na forma organizativa dos conselhos de autogestão. Vai depender da experiência de cada contexto específico, né? Ou seja, não haveria um programa único que deveria ser seguido, e essa, então, a grande inovação do pensamento da Rosa Luxemburgo. Aí, na sequência, eu encaminho para vocês os links, né, que infelizmente foram sendo cortados os vídeos, né, mas aí eu encaminho os vários links ali com todos os elementos que eu estou passando aqui para vocês, e também a atividade. Essa atividade, então, vocês podem me dar retorno o quanto antes melhor, né, que daí eu também faço uma correção, dou uma devolutiva para vocês já irem estabelecendo ali uma resposta posteriormente para avaliação também. Seria isso, então, para nós analisarmos a questão da perspectiva democrática dentro do pensamento da Rosa Luxemburgo.